Bom, muito obrigado, Rafael e Carol, pelo convite, pelo apoio. Muito obrigado, Marco. O Marco é um profissional que eu acompanho e admiro há muitos anos, faz um trabalho excepcional no mercado, então é um prazer estar aqui e participar do evento com vocês. Super beijo, tá com você. Galera, aproveitem. Palco é todo seu. Obrigado Ótimo também. dia. Muito obrigado. Ótima palestra aí, Dagoberto. Até mais. Muito obrigado. Só para ter certeza que os slides estão aí, maravilha, ótimo. Eu vou começar apresentando a Advance. Nós somos uma empresa de treinamento e consultoria, especializados em ajudar grandes empresas de tecnologia. Temos como clientes empresas como AWS, Cisco, Dell, Equinix, Google, IBM, Microsoft, SAP, todas as grandes empresas de tecnologia. E aí a Carol falou que esse ano foi um ano difícil, muita gente teve que se reinventar e tudo, e foi interessante porque a Advance vivia basicamente unicamente, né, de ter consultoria e treinamento presencial. Então, no dia 14 de março, estava todo mundo em casa, trancado, e a nossa receita foi para zero, simplesmente zero. Todos os nossos clientes cancelaram os treinamentos, cancelaram as consultorias. A gente entrou num desespero aqui fenomenal e tivemos que nos reinventar. Então, eu chamei os sócios, falei, olha, a gente vai ter que aprender sobre plataforma de ensino à distância, didática de ensino à distância, nós vamos ter que aprender como fazer a parte de usar marketing digital para fazer a venda desses treinamentos, como fazer tudo isso com a consultoria e vamos tocar. E aí em uma semana, a gente começou a lançar os primeiros módulos de treinamento, menores, mais baratos, e essa reinvenção está fazendo com que a gente encerre agora, esse ano, com o dobro do faturamento do ano passado. Então, eu digo, antes de mais nada, a pandemia não é ruim para todo mundo, a pandemia ela forçou a gente a fazer uma transformação digital impressionante. No meu caso, então, uma transformação digital que a gente vinha protelando há muito tempo e que tivemos que fazer, e o resultado foi simplesmente impressionante. Contando um pouco a respeito da Dagoberto, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1980, lá no Citibank, saí do Citi depois de 10 anos, encarregado de toda a área de tecnologia do banco, fui para o banco ABN, cuidar das áreas de operações e tecnologia. Depois entrei na Microsoft, uma época que a empresa era muito pequena no Brasil, eu tive a oportunidade de crescer muito com a empresa, tive a felicidade de fechar o maior contrato que a Microsoft fez até recentemente. O próprio Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato com um grande banco que a gente celebrou. Por conta disso, ganhei o prêmio do melhor funcionário, o melhor vendedor da Microsoft naquele ano, e tive a oportunidade de jantar com o Bill Gates naquela oportunidade, e depois mais 2 vezes, com 2 outros prêmios que eu ganhei, com a atividade de vendas altamente inovadora. Saí em 2002 para fundar a Advance, porque eu entendia que existia um espaço fenomenal para a gente treinar e capacitar o canal da Microsoft, em especial. E a Microsoft foi a minha cliente exclusiva por 2 anos, então a gente cresceu muito ajudando o canal da Microsoft a se profissionalizar com a parte de gestão, marketing, vendas, estratégia, e depois passamos a oferecer serviços para a Oracle e para a IBM em toda a América Latina. Então, por conta disso, naquela época a gente abriu escritórios em Miami e São Francisco, e depois, com a crise de 2008, a gente voltou a centrar as atividades no Brasil, oferecendo a América Latina a partir do Brasil. Nós fazemos trimestralmente uma pesquisa no mercado de tecnologia desde já 2008. A cada trimestre, nós entrevistamos entre 4.000 e 4.500 empresas de tecnologia, né, num total de cerca de 25.000 que existem no ecossistema brasileiro de TI. Então, um número extremamente significativo de pessoas ou empresas que respondem à nossa pesquisa. E o que a gente tem como objetivo é ajudar os empresários com informações, fatos e dados para que eles possam estabelecer estratégias de maneira mais assertiva. A gente entende que o mercado brasileiro é muito pobre de informações
Por conta disso, a gente tem feito a pesquisa desde 2008, e até interessante porque o fato da gente estar fazendo isso há muito tempo já nos permite estabelecer uma série de modelos matemáticos e acertar muito bem tendências e previsões de negócios para o mercado de tecnologia. Eu vou começar a minha apresentação mostrando qual foi o perfil das empresas que a gente entrevistou. A última entrevista que nós fizemos foi em outubro, né, para coletar todos os dados do terceiro trimestre do ano. A próxima que a gente vai fazer é no comecinho de janeiro, para pegar a totalidade do ano, mas a gente vem monitorando o mercado para saber se as tendências ainda estão válidas. Eu vou falar das expectativas para o fechamento desse ano, o impacto que a crise teve nas empresas de tecnologia, as expectativas que existem agora para 2021 e finalizo com minhas conclusões. Olhando o perfil das empresas entrevistadas, nós tivemos, olhando o número de colaboradores, 13% das empresas com até 4 colaboradores, 67% das empresas com menos de 50 colaboradores, 25% das empresas com porte maior, de 50 a 250 colaboradores. Esse é o reflexo da totalidade do mercado de TI, do ecossistema de TI no Brasil. Nós ainda somos formados essencialmente de empresas muito pequenas. Esse é um cenário que tem mudado ao longo dos anos. Nos últimos 15 anos, a área de TI tem sido a número 1 em número de fusões e aquisições. Isso significa que é um mercado que está amadurecendo, um mercado que está consolidando. Então, a gente viu, ao longo dos últimos anos, o surgimento de grandes empresas de tecnologia, então, por exemplo, TOTVS comprando várias empresas, Lynx comprando várias empresas, e crescendo e fazendo um mercado como um todo consolidar. A pandemia, obviamente, ela acelerou esse processo, então nós estamos terminando o ano de 2020 com um número muito expressivo de fusões e aquisições, em dois aspectos. As empresas que estavam com problema de sobrevivência, então a gente brinca e fala assim, é juntar o roto com o esfarrapado, dois ruins, para ver se melhorava e conseguia ter mais sobrevivência, e a fusão e aquisição pela parte de crescimento. Então, nós estamos vendo várias empresas americanas e europeias que vêm ao Brasil e, como uma forma de entrada ao mercado, acabam adquirindo uma empresa local. Isso muda todo o cenário competitivo, né? Isso vai ter um reflexo grande agora para o ano que vem. Do ponto de vista de faturamento, nós temos aqui 15% das empresas com faturamento de até R$1 milhão ano, 30% das empresas com até 2,4 milhões ano e 66% das empresas com até 9 milhões ano. Novamente, como eu falei na parte de 4 colaboradores, em essência, nós somos empresas muito pequenas e estamos passando esse processo de consolidação. Olhando o perfil das empresas e dos entrevistados, também a gente tem observado uma mudança significativa no modelo de negócio das empresas. Então, no passado, nós tínhamos um número muito grande de empresas de hardware e um número menor de empresas de software e serviço. Ao longo dos últimos anos, a gente percebe de que o percentual de empresas de hardware decresce em detrimento ao aumento de empresas de software e serviço. Isso não é novidade e não é exclusivo do Brasil. Isso acontece em todos os mercados, eles chamam isso de curva de crescimento e amadurecimento do mercado. Se a gente pega economias como a China, por exemplo, embora seja uma economia gigantesca, do ponto de vista de tecnologia, ainda eles têm uma imaturidade. E por conta disso, a venda de hardware é muito maior do que a venda de software e serviço, né? Se a gente pega Estados Unidos, Inglaterra, então a venda de software e serviço é muito maior do que o Brasil, em detrimento à parte de hardware. O Brasil hoje está na média mundial, e como eu falei, a gente tem visto software e serviço subindo. Também a gente tem visto uma mudança do modelo de negócio de empresas de hardware indo para infraestrutura como serviço
empresas de software indo para a parte de software como serviço. Então, esse é um crescimento acelerado que a gente tem observado nos últimos anos. E tem chamado muita atenção, e eu vou mostrar um slide especial para isso, a parte de plataforma como serviço, que nos últimos, agora em 2020, despontou de maneira impressionante no Brasil, e com assim, uma expectativa fenomenal para 2021, para o ano que vem. Do ponto de vista de entrevistados, nós temos 84% dos entrevistados são diretores, sócios proprietários da empresa. Então, para a gente isso é importante, porque eles têm legitimidade para falar a respeito das estratégias e a gente poder elencar as principais taxas ou impactos de crescimento nas empresas. Vamos olhar as expectativas dos empresários de tecnologia para o final desse ano. Eu sempre começo perguntando para o empresário de tecnologia quanto ele acha que vai crescer a economia. E o motivo disso, isso é um balizador, né? Se o empresário me dá uma taxa de crescimento da economia muito maluca, então eu olho as demais respostas dele com mais critério e às vezes a gente acaba descartando porque a gente entende que, opa, talvez o cara não esteja com uma lupa muito interessante, talvez o que ele esteja falando aqui esteja mais chutado do que real. Então, esse é um grande balizador. Mas é um balizador que mostra o estado de humor do empresário com relação à economia. Se a gente pegar em outubro, os empresários de tecnologia achavam que a gente ia ter um decréscimo esse ano de 2,8% no PIB, e isso é otimista, tá? Olhando a parte do FMI, o FMI diz que ia ser menos 5,8%, o Banco Mundial fala menos 5,4%, né? E a nossa média no mercado de TI, menos 2,8%. Levando em consideração que empresas que têm maior faturamento, e com maior faturamento a gente está definindo empresas acima de 16 milhões ao ano, elas têm uma expectativa mais realista, né? Então, menor aqui para a parte de retração, menos 3,4%, o que significa que, olhando para o outro lado, as empresas com menor faturamento são as empresas que estão ainda mais otimistas. São as empresas que acham que a economia vai muito melhor do que irá. Isso a gente vai ver lá na frente, é um problema. Quer dizer, a gente percebe de que essa crise toda que a gente passou, ela afetou muito mais as empresas menores de tecnologia do que as empresas maiores. Olhando a expectativa dos empresários de TI para o mercado de TI esse ano, então a média deles acha que a gente terminaria o ano com 6,1%, as empresas com maior taxa de faturamento acham que o mercado termina com 7,2%, ou seja, estão sendo ainda mais otimistas, e obviamente as empresas com maior taxa de crescimento, que são as empresas que ao longo do ano passado tiveram taxa de crescimento acima de 20%, então achando que esse ano cresce 9,6%. Né? Isso significa o seguinte, voltando aí, olhando, empresas com maior faturamento, 7,2%, e em média geral 6,1%. O que significa empresas com menor faturamento são as empresas que estão sendo mais pessimistas com relação ao mercado, e a gente vai ver depois, com relação às suas empresas. E aí existe uma miopia desse empresário menor em achar que o mercado inteiro está indo mal, e que a pandemia foi mal para todo mundo, pode haver o azar, e não é verdade. A gente olha e a crise ela não foi ruim para todo mundo. Tem uma porção significativa que está com alta taxa de crescimento. E nós vamos olhar agora a expectativa dos empresários para a sua empresa, né, em 2020, antes da crise e depois da crise. Então, ali o número 1, antes da crise, os empresários tinham uma expectativa fenomenal, exuberante para esse ano, achavam que o mercado ia crescer cerca de 20%. Eu mesmo estava num grande evento de tecnologia no dia 10 de março, um evento para 5 mil pessoas, subi no palco, falei, olha, a gente está ouvindo falar do vírus na China, na Europa, mas a gente ainda não sabe as consequências dos impactos para o Brasil. Então, olhando só o que dá para olhar no retrovisor até agora, com todas as tendências, com todo o mercado, eu acho que o mercado vai crescer 20% esse ano, porque a gente vinha num crescimento, numa onda de crescimento econômico e de tecnologia fenomenal. Né? Isso foi dia 10 de março.
dia 14 de março estava todo mundo trancado em casa, e a gente revendo toda a parte de número, o que vai acontecer, né, quais são as tendências e tudo. Passado esse momento todo, fazendo a pesquisa agora em outubro, as empresas acham que a gente termina esse ano com 9,1% de crescimento. Então, em essência, metade do que a gente achava antes da crise. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: é excelente. Pensando o que vai acontecer com a economia, o que está acontecendo com os outros setores de mercado, a área de TI ela teve um impacto muito pequeno. Né? Então, a gente pode ser, como falar assim, sortudos nesse aspecto. Se eu olhar a última linha aqui da planilha, né, o crescimento real e acumulado de janeiro e setembro desse ano, já batemos 8,2% de crescimento. Então, isso está maravilhoso. Né? As empresas com maior faturamento estão mais otimistas, então, com relação ao crescimento das suas empresas, com a parte do crescimento acumulado, e, obviamente, que se a gente pega as empresas com maior taxa de crescimento, ali estoura a boca do balão, né? Então, o pessoal antes achava que ia crescer cerca de 40%, agora vai crescer cerca de 35%, exuberante. Então, a gente tem um grupo de empresas indo num ritmo de venda de tecnologia alucinante. Olhando trimestre a trimestre o que aconteceu esse ano, o primeiro trimestre foi muito bom, 7,5% de crescimento. O segundo trimestre foi onde a crise bateu forte na gente, né? Então, a crise começou a afetar o mercado em abril. Agora, olhando, a gente teve aí um crescimento de 5,1%, né? E é interessante notar que, historicamente, o segundo trimestre é sempre o mais fraco de todo o ano. Então, a crise bateu no setor de TI exatamente num trimestre que era menos impactante e menos forte. Fechamos agora o terceiro trimestre com 10,3% de crescimento, exuberante. E se tudo apontar como está indo até agora, a gente deve bater cerca de 12,5% de crescimento no quarto trimestre. Então, isso tudo deve compor uma receita, um crescimento de 9,5% esse ano. Então, veja só, ainda melhor do que as expectativas que os empresários tinham dado lá em outubro, que era de 9,1%, a gente deve fechar o ano acima disso. Né? Empresas que estão menos otimistas são as empresas pequenas, e o motivo disso é porque elas sofreram muito na crise. Né? As empresas maiores, de certa forma, a pessoa já estava acostumada a trabalhar em casa, já tinha infraestrutura de tecnologia, já tinha processo, já tinha formas de fazer gestão, então se deram muito bem. A empresa pequena teve que colocar todo mundo em home office, o pessoal não tinha infraestrutura, não tinha formas de processos, gestão, nada. Então, foi um terror até eles conseguirem se acertar e começar a gerar produtividade. Um dos fatores interessantes que acontece sempre que tem uma grande crise é o fator que a gente chama de polarização. Polarização diz o seguinte: se eu pegar o resultado financeiro das empresas de TI acumulado de janeiro a setembro, a média de crescimento foi de 8,2%. Só que nós tivemos empresas indo muito bem e empresas indo muito mal. Então, se a gente pega ali o verde escuro, significa que 11% das empresas entrevistadas tiveram aumento de mais de 30% no período acumulado de janeiro a setembro. Do outro lado lá, se a gente pegar o vermelho escuro, 5% das empresas tiveram retração maior do que 30%. Tá? Então, olhando o que tem de empresas com crescimento e empresas com retração, nós tivemos 25% das empresas retraindo, tendo resultados piores do que o ano passado, e 65% das empresas com resultados maiores. Então, a pandemia, em essência, ela foi muito boa para a maioria das empresas de tecnologia. Olhando os investimentos que as empresas de tecnologia fizeram no período acumulado de janeiro a setembro, nós vemos o seguinte: 31% das empresas demitiram colaboradores. E ali do outro lado, o verdinho, 33% contrataram colaboradores. Então, olha só que interessante, a crise, ela faz com que o dinheiro mude de mãos. Não só o dinheiro, mas inclusive os colaboradores. É como se a gente olhasse esse gráfico e falasse assim, esses 31% de colaboradores que foram demitidos dessas empresas foram absorvidos
ali pelas empresas que têm crescimento. É como se eu tirasse o colaborador de um lado, colocasse do outro. Ponto importante a gente falar aqui, a área de TI nos últimos anos sempre teve uma carência muito grande de mão de obra qualificada. Isso só tende a piorar. Esse ano foi ruim, o ano que vem vai ser drástico. Então, essas empresas que demitiram 31% do quadro de colaboradores vão ter uma dificuldade fenomenal para conseguir atrair novamente esses talentos. Os talentos estão ficando cada vez mais caros, mais difíceis da gente pegar. Em especial, por conta da pandemia, muitas empresas grandes têm pacotes mais atrativos para os colaboradores e acabam roubando a mão de obra. A gente vê também 27% das empresas reduziram os investimentos em marketing, contra 37% que aumentaram os investimentos em marketing, 15% reduziram os investimentos em vendas, contra 39% que aumentaram os investimentos em venda. Então, em essência, nós estamos falando que ali, de 30% a 40% das empresas aumentaram o quadro de colaboradores, investimento em marketing e vendas, e estão prontas para atacar o mercado e ganhar o mercado. É como se a gente falasse o seguinte, a pizza não vai aumentar, só que o pessoal aqui da área verde vai comer 2 pedaços de pizza. E o pessoal da área vermelha vai ficar sem pizza nenhuma para comer. Então, essa a movimentação que a gente tem visto, né? E cada vez que tem uma crise, essa movimentação ela é mais drástica, a polarização ela é maior. Olhando as expectativas dos empresários aqui para o quarto trimestre, 68% dos empresários acham que terão um trimestre excepcional, com taxas de crescimento muito grande, né? 11% acham que vai ter taxas de crescimento acima de 30%, comparando com o mesmo período do ano passado, do ano anterior, né? E nós vamos ter 19% das empresas que vão continuar reduzindo. Então, veja, esse processo de polarização, ele deve se manter ao longo desse quarto trimestre, e muito provavelmente ao longo de 2021. Vamos olhar o impacto que a crise teve em 2020. Né? E aí, aqui já uma primeira provocação para a gente, né? A pesquisa nós fizemos no comecinho de outubro. Em outubro, 42% dos empresários entrevistados achavam que a gente não teria uma segunda onda da parte da pandemia. Né? Pois bem, nós estamos aqui basicamente 2 meses dessa pesquisa, né? Um pouco menos do que isso, e já mudou radicalmente o cenário. Nós estamos vivendo uma segunda onda e já se discute uma terceira onda. Né? Então, o importante para o empresário de tecnologia que está me assistindo agora é pensar cenários. O que pode acontecer e como está preparado com a sua empresa. Então, fazer uma análise se realmente se essa segunda onda ficar drástica, se a gente tiver uma terceira onda, que, segundo falam, deve vir no final de janeiro, comecinho de fevereiro, o que vai significar isso para a sua empresa? Né? Você vai ser uma das empresas que vai estar preparada e vai se beneficiar disso, ou você vai ser uma empresa que vai ser pega de calça curta, como aconteceu lá em março, abril, e demorar para reagir e demorar para ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, porque, veja, novamente, em muito pouco tempo o cenário mudou de maneira drástica. Tá? O que os empresários falaram que aprenderam com relação à crise? Né? Primeiro foi a parte de uso de escritório remoto de ferramentas digitais. Como eu comentei com vocês, as grandes empresas de tecnologia já sabiam fazer isso, os empresários, de alguma forma, já trabalhavam de maneira remota, então já existia processo, já existia forma de trabalhar, ferramentas, instrumentos, então foi mais fácil. Para as empresas pequenas, eles tiveram que rapidamente ganhar toda essa parte desse aprendizado. Então, quais eram as ferramentas que eles tinham que utilizar, como é que você faz a gestão de uma equipe de maneira remota, e hoje esse aprendizado significa que eles estão preparados para atender clientes em qualquer lugar do mundo.
né? Então, passaram a entender de que o uso de ferramentas e de trabalho remoto passa a ser extremamente produtivo uma vez que você aprende. Segunda coisa que os empresários aprenderam é que não só você tem que ter um planejamento, mas tem que ter velocidade para fazer e executar o planejamento e tem que ter inovação. Inovação é olhar o mercado e não só fazer novos produtos e serviços, né? Em questão de pandemia, normalmente produtos menores, mais baratos, né? Mas também como é que você inova em modelo comercial, atendimento, de forma a criar um diferencial. Na parte de planejamento, o que ficou muito claro é as empresas tiveram que aprender a fazer um plano de guerra. Plano de guerra é olhar para o mercado todo dia e saber quem está com dinheiro, como é que eu vou até lá, como é que eu pego o dinheiro que está ali com o cliente, né? Então, o planejamento, ele passou a ser muito mais curto, planejamento, execução, né? E aí, quais são os aprendizados que você tem com isso? Como é que você vai mudando a parte do planejamento e da execução? Então, a velocidade, ela passou a ser palavra-chave. Um dos principais critérios que a gente vê nas empresas com alta taxa de crescimento foi que elas tiveram velocidade para fazer a primeira mudança, velocidade para fazer as demais mudanças, e estão constantemente mudando. Se a gente pegar e olhar o mercado de não tecnologia, o mercado que consome a tecnologia, eu recebo aqui do Banco do Brasil, semanalmente, uma tabela de cada um dos mercados, eletroeletrônico, etc., como é que está o crescimento com base na semana zero antes da pandemia, né? E o resultado muda semanalmente. A gente teve um pico na parte de eletroeletrônico, que quando aconteceu ninguém sabe explicar, e aí vieram os economistas e falaram, é o que a gente chama de lei da compensação. Então a pessoa não está indo em restaurante, não está viajando, e aí olha e fala, pô, deixa eu gastar alguma coisa, preciso me satisfazer com alguma coisa, vou comprar uma televisão, né? E compro um eletroeletrônico. Então foi muito interessante que no segundo mês e meio da pandemia houve um pico de venda de eletroeletrônicos, né? Agora a gente está vendo, um pouco antes de entrar essa segunda onda, estava tendo um ressurgimento da parte de turismo, né? Turismo, então a parte hoteleira, reportando que estava chegando em taxas já de ocupação muito próximas do limite. Então, essa parte do planejamento, entender o mercado, saber quem está com dinheiro, o que está acontecendo, ela é fundamental. Outro ponto que os empresários aprenderam é a parte de gestão e liderança. É muito difícil gerenciar pessoas que estão de maneira remota, né? Tem que ter indicador de desempenho, tem que ter plano, tem que saber fazer o acompanhamento. Existem técnicas para você fazer as reuniões com a equipe, tem que ter técnicas de motivação para garantir que o colaborador que está lá na casa dele reduza a pressão que ele tem do ambiente da casa e gere o melhor desempenho no trabalho. Então, hoje, quase que nós estamos falando 9 meses de pandemia, a gente tem muito claro um aumento significativo de produtividade dos níveis gerência e acima e um decréscimo de produtividade muito grande dos níveis gerência e abaixo. E o motivo disso faltou essa parte de gestão, liderança, processo, para fazer que a parte de baixo fosse tão produtiva quanto, né? Também precisa entender, às vezes eu faço muita reunião aqui com vendedores e pessoas da área de tecnologia, e o vendedor está fazendo a reunião na cozinha, porque a esposa e as crianças estão na sala fazendo a parte de videoconferência com a escola, então os filhos estão nos quartos, que sobrou para ele a cozinha. Então, nem todo mundo ainda está preparado para ter alta produtividade trabalhando em casa. Outro aprendizado foi a parte de vendas e marketing. Marketing digital passou a ser chave. Então, como é que eu faço para identificar o potencial cliente, abordar o potencial cliente, fazer a primeira conversa com ele e vender usando meios digitais? Então, tem um conjunto todo de técnicas novas para você poder fazer a abordagem e a venda, né? Fazer a venda ou a negociação, aqui usando videoconferência, é totalmente diferente. Imagina, por exemplo, que o cliente desligou o vídeo e você tem que negociar com ele sem conseguir ler expressão facial ou linguagem corporal. Você não sabe se o que você está falando o cliente está entendendo ou está gostando.
Então, tem técnicas diferentes para você poder fazer essa venda. E o último ponto que os empresários aprenderam, eu diria a duras penas, é cash is king. Caixa é fundamental, ou caixa é rei. As empresas que tinham caixa dentro de casa, dinheiro dentro de casa, conseguiram sobreviver muito melhor à pandemia e conseguiram usar esse dinheiro para fazer investimentos necessários e crescer, né? As empresas que estavam descapitalizadas ou com fluxo de caixa negativo, furo no fluxo de caixa, não conseguiram sobreviver. Então, aprendeu-se que é importante ter o dinheiro, é importante ter a gestão do fluxo de caixa, liquidez, fundo de reserva, ou a possibilidade de levantar a caixa de maneira muito rápida, e principalmente que receita recorrente é a palavra da vez. Precisa disso para ter a tranquilidade numa eventual segunda crise, né? Uma segunda onda, terceira onda, o que venha pela frente. Então, preservação de caixa, ela é fundamental. Quais são as expectativas que os empresários têm para 2021? Bom, primeiro, quando a gente olha a parte do PIB, então, eles estão falando que, em média, acham que o PIB vai crescer 2,4%, estão sendo conservadores, né? O Banco Central acha 3,9%, o Banco Mundial acha que vai ser 3%, né? Então, eu diria, existe um conservadorismo aqui, né? E esse conservadorismo, ele é compreensível mediante um ano que não foi bom para todo mundo, um ano que foi bom para alguns, não foi bom para outros. A cautela faz parte desse jogo. O que chama muita atenção, e eu vou chamar atenção nos próximos slides disso, é as empresas de plataforma como serviço, que estão com uma expectativa fenomenal para o PIB, para o mercado e para o crescimento das suas empresas. Então, é uma categoria de empresas em número ainda muito pequena, mas com possibilidades de crescimento fenomenais. Tá? Olhando a expectativa do mercado de TI, da sua empresa, e aqui para fazer uma observação, desde que a gente faz essa pesquisa, desde 2008, a gente pergunta para os empresários quanto ele acha que vai crescer o mercado de TI, onde ele está inserido, e quanto ele acha que vai crescer a empresa dele. Se fazer observação, respondem à pesquisa em cerca de 4.500 empresas, de um total de 22 a 25 mil. Então, o número é expressivo, tá certo? Então, se eu pegasse a média matemática do que eles falaram que deveria ser o crescimento do mercado e a média matemática do que deveria ser o crescimento da sua empresa, deveria ser igual, numericamente deveria ser igual. Nunca é, né? E o motivo disso é o empresário, ele sempre tem muito otimismo com relação à sua empresa. Então, começa o ano, o empresário me diz, eu acho que a gente vai crescer 17,5% esse ano. Legal. A gente faz a pesquisa do segundo trimestre e ele fala, não é mais 17,5%, acho que eu vou crescer uns 13%. Aí vai para o terceiro trimestre, aqueles 13 que eu falei, não é mais não, agora vai ser 9%. E aí vai até que chega no final do ano batendo o que era esperado para a expectativa de mercado de TI, tá certo? Então, por isso da diferença dos dois números, a gente vai mostrar para vocês que nós criamos um modelo matemático, então eu consigo facilmente falar o que vai refletir esse 17,5% no final do ano. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, independente desses dois números, como é que estão as quebras na parte de empresas que estão oferecendo hardware, software, serviço, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Né? Então, se olharmos a parte de hardware, as empresas estão prevendo uma taxa de crescimento menor do que a média. E assim tem sido nos últimos 2 anos. Do outro lado, nós temos empresas de infraestrutura como serviço que estão prevendo crescimento acima da média de mercado. Então, a gente tem visto uma migração de modelo de negócio das empresas que oferecem hardware para começar a oferecer infraestrutura como serviço. Em especial,
as empresas de infraestrutura como serviço, durante agora a fase da pandemia, tiveram taxas de crescimento impressionantes. A procura pelo modelo de nuvem, pela parte de infraestrutura na nuvem, ela foi muito grande e deve ser assim também ao longo de 2021. Então, a gente está vendo aqui a expectativa de 16,5% das empresas, 8,3% do mercado. Olhando a parte de software, a gente também vê uma migração, o pessoal de software com taxas de crescimento abaixo da média de mercado, contra a parte de software as a service, então o pessoal de venda de software modelo nuvem, com taxas acima da média de mercado. Obviamente, ao longo dos últimos 2 anos, a gente tem visto essa migração. Então, estamos vendo aqui empresas que estão com taxas, expectativas de crescimento do mercado de 11,2% e 19,6% das empresas. 2 pontos que eu queria chamar a atenção. O ponto das empresas de serviço. Então, elas estão com taxas exuberantes de crescimento agora para 2021. Então, taxa de 10,7% de expectativa para o mercado, 18,1% de expectativa para suas empresas. E a parte de plataforma como serviço, como disse, ainda é um número muito pequeno de empresas que oferecem esse tipo de serviço, mas com taxas de crescimento que a gente não via no passado, né? A parte de plataforma como serviço, a gente vem monitorando esse mercado já há uns 5 anos. E era um mercado que estava muito incipiente. Agora, 2020 teve crescimento expressivo e 2021 a gente está vendo uma coisa impressionante. O que são essas empresas? São, em essência, plataformas de corretagem de APIs. Então, empresas que viram verdadeiros marketplaces de API, né? Pegam, por exemplo, empresas de RP que queiram oferecer parte do seu código, que é a API, pegam essa parte do código, botam lá no marketplace, o marketplace faz a venda a locação desse código para uma outra empresa de desenvolvimento de software. Então, essa segunda empresa de desenvolvimento de software usa a API, então o desenvolvimento dela é mais rápido, com o código testado, depurado, aprovado, etc. Então, todo mundo ganha nesse processo, e a gente está vendo esses marketplaces onde são oferecidas essa arquitetura de fazer a corretagem das APIs. Isso tem crescido muito nos Estados Unidos, e agora no Brasil a gente tem a expectativa de ver um boom disso para 2021. O que significa que todo o modelo de desenvolvimento de software está passando por uma rearquitetura ou uma nova forma, um processo de trabalhar. Antigamente, o desenvolvedor fazia do zero absolutamente tudo. Hoje, o desenvolvedor é quase que um alfaiate, e ele vai costurando pedaços de código do software de várias localidades e monta ali o seu aplicativo. Aqui também estão inserida a parte de plataforma de serviços financeiros. Esse é um segmento que vai explodir agora o ano que vem, explodir no bom sentido. Então, você pega, por exemplo, emblemático, né? A Stone comprando a Lynx, que é uma empresa de maquininhas de cartão, de serviços financeiros, comprando uma mega empresa de software, né? Obviamente, isso não vai parar aí, então os concorrentes da Stone vão comprar os concorrentes da Lynx. Então, a gente vai ver muito essa parte do mercado financeiro entrar no mercado de TI de maneira agressiva, né? A gente via já há um tempo atrás a própria TOTS incluindo toda a parte de serviços financeiros dentro do seu portfólio de soluções. Agora a gente está vendo plataforma as a service desse tipo de serviço financeiro. Então, novamente, uma empresa que está desenvolvendo software e queira agregar a parte de serviços financeiros vai poder usar esse tipo de plataforma e incorporar no seu produto. E, por último, nessa parte de plataforma como serviço, as empresas de desenvolvimento low-code ainda são em número pequeno aqui no Brasil, né? Que eu tenho a ciência, só uma brasileira, as outras vêm de fora, e permitem que o desenvolvedor faça ou desenvolva código
com até 35% de aumento de produtividade. Isso significa o seguinte, novamente, é uma nova forma de você fazer o desenvolvimento de software. Eu estou chamando muita atenção da parte de plataforma como serviço e da parte de desenvolvimento low code, pelo seguinte, ano que vem vai ter uma falta de mão de obra no mercado assustadora. Vai ser um tal de um roubar a mão de obra do outro impressionante. Então, a empresa de desenvolvimento de software que estiver preparada com esse tipo de arsenal, que sabe fazer a parte de uso de API, sabe usar low code, etc., vai ter muito mais competitividade. A empresa de desenvolvimento de software que tiver processos, metodologias, vai desenvolver de maneira melhor. E o software vai ter o crescimento fundamental para o consumo do restante da tecnologia. Então, daí o meu ponto de temos que incentivar o uso ou a nova forma de desenvolvimento do software. Vamos lá, e aqui antes de mais nada, desculpem o gráfico doido, né? Quem olha e toma um susto, fala, caramba, o que é isso que ele está querendo mostrar aqui? O que eu estou querendo mostrar é a expectativa dos empresários com relação ao crescimento do mercado, que é a curva azul, trimestre a trimestre desde 2013, e a curva azul claro é o que o empresário acha que vai crescer a sua empresa. Lembra que eu tinha falado? O empresário começa o ano achando que a empresa vai crescer, pega lá no comecinho, 21%. Otimismo. Aí passam 3 meses, a gente faz outra pesquisa, o mesmo empresário fala, agora vai ser 14,3%. Aí depois vai ser 13,9%. E aí fecha o ano com 6% de crescimento, que é exatamente o que ia acontecer com o mercado. Então, se vocês olharem ano a ano, desde 2013 até agora, a curva de decréscimo que tem da expectativa do empresário, ela permite a gente desenhar um modelo matemático, né? Obviamente que aqui em 2020 teve um fator diferente. Então, quando a gente fez a pesquisa lá em janeiro, estava todo mundo otimista, e com razão para ser, pela primeira vez, depois de muito tempo, tinha consistência nessa parte de crescimento, mas aí bateu 14 de março, foi todo mundo para casa, e a expectativa acabou sendo muito afetada. Então, o modelo matemático não se aplica aqui para 2020, mas se aplica para 2021. Então, olhando ali 17,5% da expectativa que o empresário deu agora, para o crescimento do ano que vem, aplicando o modelo matemático, a gente acha que vai terminar o ano com cerca de 10% de crescimento. Tá? Então, a expectativa muito boa para o que a gente está olhando ali. E se a economia for tão boa quanto está prevendo, pode até ser que o mercado de tecnologia cresça de 12% a 15%. É muito cedo para a gente falar. O que é esse gráfico maluco aqui? A curva verde é o crescimento do mercado de TI, desde lá de 1996 até agora. Então, a gente teve uma primeira onda até 2008, que a gente chamou de anos dourados. Independente do que acontecia com a economia, o crescimento de TI era 12%. Né? Então, não tinha nem graça fazer pesquisa. Então, 12% e tudo. Aí a gente teve a curva azul ali, é o crescimento da economia ao longo desse tempo. A curva vermelha é a inflação. A inflação a gente teve que colocar aqui, porque nós tivemos em 2015 e 2016 um período inflacionário absurdo, o que fez, né, se a gente olhar, pela primeira vez na história da área de TI, nós tivemos um resultado real negativo. Então, o crescimento em 2015 foi de 3, em 2016 foi 4,5, só que a inflação foi muito acima disso, então o resultado real foi uma recessão. Então, pela primeira vez na história, desde que a gente está monitorando o mercado de tecnologia. Né? Então, por isso que a gente colocou a curva vermelha. Agora, novamente olhando, ali de 2017 para frente, a gente vê que tem se mantido em cerca de 10% de crescimento. E isso sinaliza, em algum momento, de que talvez a gente volte a ter aqueles anos dourados que a gente teve no passado.
Lá no passado, que crescia 12%, nós tivemos todos os grandes projetos de tecnologia, foi projetos de automação de escritório, automação dos bancos, automação do varejo, automação das escolas, comprou-se tecnologia para absolutamente tudo, né? Agora a gente está vendo não uma compra de tecnologia, mas uma assinatura de tecnologia, né? Um uso e um pagamento pelo uso da tecnologia, num nível que a gente não tinha visto antes. É um boom que tem de apps, de software, de conectividade, de uso de a parte de inteligência artificial. Então, toda essa parte de conexões deve garantir para a gente os próximos anos com um platô de crescimento na área de tecnologia. Isso significa o seguinte, que o mercado está entendendo, e entendeu especialmente nessa parte da crise, de que a tecnologia ela é fundamental, ela foi fundamental como elemento de sobrevivência. As empresas que estavam com boas tecnologias, lá em março, abril, tiveram taxas de crescimento excepcionais. O varejo que estava preparado para comércio eletrônico, as escolas que estavam preparadas para a parte de ensino à distância, os hospitais que estavam preparados com a sua parte de tecnologia. Obviamente que nem todo mundo estava. Quem estava conseguiu passar por esse período de pandemia de maneira muito boa, né? Inclusive com taxas de crescimento. Fatores que vão impactar o crescimento para 2021, né? Então, a gente tem fatores de impacto negativo. Então, vai ser o primeiro ano de mandato de prefeitos. Tipicamente, o prefeito senta na cadeira, descobre que não tem dinheiro no caixa ou que está negativo, né? Então, não é um ano de fazer investimentos na área de tecnologia. Vai ser também o terceiro ano de mandato de presidentes e governadores. A gente apelida o terceiro ano de mandato de presidentes e governadores de o ano das maldades, né? Tudo que é impopular tem que ser feito no terceiro ano, porque o quarto ano é ano de reeleição, tem que estar todo mundo bonito na foto, então tudo que é medida impopular deve ser no terceiro ano. A gente está acompanhando um rombo fenomenal que vai ter que ser coberto, né? Teve emissão de títulos do Tesouro feito lá na época da Dilma, que vão vencer agora em março, num montante impressionante, ninguém sabe como fazer isso, tem toda a parte da dívida que a gente não sabe como resolver, vai ter que ter aumento de carga tributária, porque não tem outra forma de resolver, tudo isso que foi gasto aí na parte da pandemia, tudo. Então, eu diria, a gente pensar agora em aumento de carga tributária talvez o efeito mais bonitinho, mais menor que a gente vai ter. Vai ter que ter muito mais coisa nesse pacote de maldades do que isso, né? Eu escrevi essa frase em outubro, né? Existe a possibilidade de uma segunda onda? Não. Já é realidade agora, né? A segunda onda, e se discute a terceira daqui para frente. Todo mundo acompanhou a parte das vacinas, a gente está com alguma incerteza de como vai acontecer e quando vai acontecer isso. Obviamente, não dá para vacinar 200 milhões de pessoas, que é a população do Brasil, do dia para a noite. Então, fala-se, né, que a vacinação integral de todo mundo vai acontecer só em 2022. Então, tem muita água para passar por debaixo da ponte. Fatores de impacto positivo. Bom, a gente falou do terceiro ano do mandato dos presidentes, que é o ano das maldades, mas a área de tecnologia é o ano bom, porque o que acontece é o seguinte, é o ano que tem que fazer investimento na área de tecnologia, porque são tipicamente projetos de longo prazo. Então, são projetos que têm que começar agora, no comecinho do ano, terminar no próprio ano 2021, para que em 2022 eles possam botar isso como parte do benefício, fizeram, né? Isso aí fica bem na foto. Então, para quem vende tecnologia para a esfera do governo e federal, esse é o melhor ano que tem para vender. Depois, o Covid mostrou uma importância de TI fantástica, não só para a sobrevivência, mas para o crescimento das empresas. Então, projetos de transformação digital vão continuar no ritmo
muito acelerado, em especial aqui para as áreas de telecom, saúde, educação e varejo. Está tendo um aumento de interesse de investidores no mercado de TI fenomenal. Eu já tinha comentado, nos últimos 15 anos, o mercado de TI foi o número 1 em fusões e aquisições, né? A consolidação do mercado. Agora a gente tem visto um aumento significativo ao longo do ano 2020 e estamos vendo, por incrível que pareça, muitas empresas americanas, europeias e chinesas vindo para o Brasil e fazendo compra de empresas para poder entrar no mercado. Tá? Existe uma expectativa de crescimento do PIB de 3% a 4%. Honestamente falando, acho que é muito cedo para a gente falar isso. Tem que esperar virar o ano e a gente vê o que vai acontecer lá em janeiro e fevereiro. Mas, se a gente tiver realmente um crescimento de PIB de 3% a 4%, então existe uma grande chance do mercado de TI crescer de 12% a 15%. Se essa expectativa reduzir, o que é normal, esperado, né? Então o mercado de tecnologia deve ficar em 10% ano que vem, o que é excepcional, exuberante. Quais são os principais desafios que os empresários enxergam para 2021? Então, número 1, atrair e reter talentos. Né? A gente falou muito disso. A gente vem sofrendo essa parte de deficiência do mercado já há muitos anos. Ano que vem vai ser crítico. Então, por isso que eu falei, as empresas têm que estar preparadas para isso, tem que ter processo. Processo significa, você pode contratar mão de obra mais barata para fazer aquilo, né? Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos com um guru da área de tecnologia, e aí falei para ele, a gente tem muita falta de mão de obra no Brasil, papapá, aquela história que a gente vive falando. Ele virou para mim e falou, olha, eu acho que não falta mão de obra no Brasil, falta processo. Né? Ele falou, aqui nos Estados Unidos, você contrata uma pessoa, aí você entrega para ela um book, né? E fala, você vai trabalhar by the book, você vai ter toda a parte dos processos, ela segue os processos, então eu consigo contratar recursos mais baratos. No Brasil não tem processo, não tem o tal do book, então você tem que contratar um cara muito bom, porque o cara tem que sentar na cadeira e sair fazendo sozinho, entendeu? Não tem gestão, não tem ajuda para ele. Então, a falta de mão de obra, ela está nesse sentido. Em especial, a gente vai ter uma falta de mão de obra fenomenal na parte de programadores e desenvolvedores, e por isso de ter dedicado um slide para falar das ferramentas de low-code, APIs, marketplace, porque é a forma de você minimizar o impacto para a tua empresa. Sem mão de obra, você não consegue fazer nada na empresa. Tá? E a gente está vendo isso, vai ter a parte de falta de mão de obra, inclusive nas áreas de vendas e marketing. Segundo ponto de desafio, obviamente, vendas, aumentar, então, base de cliente, aumentar a venda na base, expandir a base. Marketing, que o pessoal fala assim, o sonho de qualquer empresário é encontrar a lâmpada de Aladim, polir, e ele poder pedir para o gênio lead qualificado, lead qualificado e lead qualificado. Tá certo? Então, é o grande sonho de como fazer para conseguir isso. Obviamente que hoje, essa categoria toda de geração de lead qualificado está muito bem definida, já tem metodologia muito legal, já tem forma de fazer, inclusive para quem está na pandemia, que faz toda essa parte de geração de lead usando meios digitais. Né? E aí eu chamei a atenção aqui, que eu botei até em vermelho, porque, cara, quando eu comecei a ver essas respostas, falei, realmente o Brasil tem uma polaridade impressionante. Então, a gente tem lá um monte de empresa falando, ó dia, ó vida, ó azar, esse ano tá difícil, o ano que vem vai ser pior ainda, né? E aí tem aqui um monte de empresa me falou o seguinte, meu principal desafio para 2021 é dar conta de atender a demanda de mercado. Olha que coisa mais linda isso aí, gente. Esse é o desafio que eu queria ter, né? Dar conta, vamos procurar o processo, vamos procurar a gente. Mas esse pessoal que está falando, meu desafio é dar conta de atender a demanda,
é o pessoal que vai comer 2 pedaços de pizza e vai deixar lá para os outros nenhum pedaço de pizza, né? Então, olha o que a pandemia está mudando no mercado de tecnologia. Depois tem a parte que a gente falou do financeiro, gestão do fluxo de caixa, gestão de carteira de recebíveis, câmbio, etc. Cash is king, então tem que estar preparado para eventualidades que venham pela frente. Eu queria passar agora para a parte das minhas conclusões, e aí abrir, se possível, para uma ou duas perguntas que o pessoal queira fazer. Então, se alguém quiser fazer, acho que através do chat, vocês já devem conseguir fazer isso. O que eu queria concluir aqui da minha apresentação é, primeiro, esse foi um ano surpreendentemente bom. Esse foi um ano que começou com uma expectativa de crescimento de 20%. Aí, quando bateu a pandemia, todo mundo entrou num desespero fenomenal, porque não sabia o que ia acontecer. Ficou todo mundo trancado dentro de casa. E vocês lembram? Assim, a primeira semana a gente achava que em uma semana ia estar tudo resolvido. Aí, uma semana passou para ser 2 semanas, para 3, 4, estamos aí há 9 meses, e a gente não sabe quando exatamente a gente volta a trabalhar naquele modelo tradicional que a gente tinha lá atrás, certo? Agora, do ponto de vista de mercado de TI, 2020 está se encerrando com 9,5% de crescimento, comparado aos outros segmentos de mercado, comparado à economia, é exuberante. Então, isso mostra claramente que o mercado consumidor de tecnologia entendeu de que a tecnologia ela é essencial para esse modelo, está entrando na parte de transformação digital na marca. Sem transformação digital, a empresa não consegue sobreviver. Ela tem que fazer a parte de marketing de maneira digital, venda de maneira digital, entrega de maneira digital, tudo de maneira digital, né? Então, a venda de tecnologia, ela foi surpreendente. O crescimento das empresas que oferecem soluções de nuvem foi surpreendente. As empresas que oferecem segurança foi surpreendente. As empresas de ferramentas de trabalho remoto, todo esse monte de ferramentas que estão disponíveis por aí, então videoconferência, trabalho integrado, cresceram de maneira substancial, tá? A gente tem ainda aqui no Brasil o que a gente chama déficit do segmento de tecnologia. Ao longo dos últimos 15 anos, a gente investiu o equivalente a 2,1% do PIB em TI. No mesmo período de 15 anos, os Estados Unidos investiu o equivalente a 3,9% do PIB em TI. Só para arredondar, para quem não anotou, ao longo de 15 anos, os Estados Unidos investiram o dobro do que a gente na área de TI. Se a gente pegar os países desenvolvidos, a média deles foi de 3,4%, tá certo? Então, isso mostra que a gente está sucateado do ponto de vista de tecnologia. E aonde a gente está sucateado? Né? São 4 grandes áreas que são mais prejudicadas. A área de infraestrutura de telecomunicações, a área de educação, saúde e varejo. Por incrível que pareça, né? Assim, a pandemia veio e exigiu a transformação digital emergencial exatamente das 4 áreas, né? A área de telecomunicações, todo mundo mudou de lugar, teve que rebalancear toda a rede, teve que aumentar a parte da rede. Na área de varejo, quem não tinha comércio eletrônico morreu, né? Então, busca de comércio eletrônico, logística, tudo para fazer. A área de educação, os professores mal e mal usaram aqui videoconferência para tentar fazer educação à distância, sem didática, sem nada, mas foi, né? E a área de saúde teve que fazer do jeito que deu, com os investimentos que dava e tudo. Então, a gente chamou isso de investimentos Band-Aid. Bota lá um curativozinho e manda ver. Agora, para 2021, o pessoal vai ter que tirar esse Band-Aid mal feito aí, vai ter que fazer um curativo direito.
né? Então, vai ter que fazer investimentos. A área de educação tem que aprender didática para dar treinamento à distância, com novas ferramentas, tem que fazer isso de maneira decente, né? Área de varejo igual, área de saúde igual, a área de telecomunicações a gente vai começar agora a caminhar para um futuro 5G, então tem muita evolução ali nessa área. A gente deve fechar 2021 com um crescimento de 10%. Obviamente, nem todas as empresas vão ter bons resultados. A gente tem, de um lado, empresa indo muito bem, com taxa de crescimento acima de 30%. Do outro lado, empresa indo muito mal, com retração maior do que 30%. Então, a história de a pizza não vai crescer, cresce pouco, mas tem gente comendo 2 pedaços, tem gente ficando sem pedaço nenhum. Quem é que come 2 pedaços de pizza? Aquelas empresas que conseguem analisar o mercado, oportunidades, ameaças, quem tem dinheiro, onde está o dinheiro, como é que eu faço para chegar lá, desenho ou redesenho o seu modelo de negócio para atender a demanda de maneira diferenciada, escolhem corretamente a sua carteira de ofertas, o que eu vou oferecer para o mercado. Então, produtos talvez menores, mais baratos, né? Como estabelecer um plano com estratégias e ações, como estruturar as áreas de marketing e vendas, ter a disciplina na execução desse plano. O plano tem que ser rápido, faz, testa, aprende, refaz, testa, aprende e vai, né? Essas empresas elas têm que pensar constantemente em inovação e tem que ter uma velocidade fenomenal para planejar, executar, aprender e ajustar o plano. Aí você olha e fala assim, nossa, gente, é muita coisa para fazer, não dá para fazer tudo isso, né? Realmente, nem todas as empresas fazem isso, né? Por isso que nem todas as empresas crescem mais de 30% ao ano. As empresas que têm taxa de crescimento grande, sim, fazem e dedicam, né? E o dono dessa empresa dedica tempo a pensar na parte estratégica. Na maior parte das empresas, o dono acaba consumido pelos incêndios do dia a dia, e aí, quando acaba o dia, vai ver que não pensou na estratégia. E aí perde competitividade no mercado. Perde o seu pedaço de pizza para uma outra empresa. Então, minha última recomendação aqui para você que está me assistindo: existe dinheiro no mercado, existe oportunidade, não perca o seu pedaço de pizza, está na sua mão e na sua decisão comer 2 pedaços ou ficar sem pedaço de pizza. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado.